Quando entendemos que o Espírito Santo é quem nos une, começamos a ver todos como parte do corpo de Jesus. Nossas diferenças não são mais barreiras, mas oportunidades de mostrar a diversidade da graça de Deus. Isso nos ensina a valorizarmos cada um, reconhecendo o papel de todos na obra de Deus. A unidade em Cristo é o que importa. Em vez de criar divisões, devemos trabalhar juntos, aproveitando nossas diferenças para fortalecer a comunhão e refletir o amor de Deus. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que diz: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Paulo escreve à igreja de Corinto, marcada por divisões, e lembra que todos foram batizados no mesmo Espírito, sem distinções. Ele destaca que a unidade do corpo de Cristo é garantida pelo Espírito Santo e que todos, independentemente das diferenças, são igualmente importantes na comunidade cristã. Essa unidade não é apenas uma ideia, mas algo prático, que acontece através do Espírito Santo. O DNA da união mostra como o Espírito Santo nos conecta, independentemente das diferenças, e nos lembra que a unidade no Senhor Jesus faz parte da nossa identidade. No entanto, viver essa união exige esforço para superarmos divisões e rivalidades, permitindo que o Espírito nos guie em nossas atitudes e relações. Podemos ler no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, que diz: Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito Santo é essencial para criar e manter a unidade entre os cristãos, unindo pessoas de diferentes origens, culturas e experiências. Ele nos conecta com Deus e uns aos outros, ajudando-nos a viver em harmonia e superarmos divisões. No Pentecostes, o Espírito uniu pessoas de diversas línguas para proclamarem o Evangelho com uma só voz, mostrando como a unidade exige colaboração ativa. A união cristã não vem de nós mesmos, mas da ação do Espírito Santo, que nos guia à graça de Deus e nos capacita a viver como uma verdadeira família espiritual. Somos chamados a viver em amor, superando barreiras e refletindo o reino de Deus na terra. Podemos ler na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 20, que diz: Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Esse versículo nos mostra que não adianta dizer que amamos a Deus se não mostrarmos amor ao próximo. Falar de fé sem praticá-la é hipocrisia. Como podemos dizer que seguimos a Jesus e ao mesmo tempo nutrir divisões e preconceitos? Muitas vezes somos rápidos em criticar e lentos em amar. Ignoramos os necessitados e rejeitamos os diferentes. Isso não é condizente com o que pregamos. Nosso comportamento contradiz o que a cruz representa. Precisamos parar com as desculpas, buscar o Espírito de Deus e, de verdade, honrar a diversidade e tratar todos como imagem do Senhor. Podemos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 4 a 6, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O Espírito Santo é a chave para unir os cristãos, superando as barreiras da cultura, língua e classe social. No Pentecostes, ele mostrou que a mensagem de Jesus é para todos, e esse evento continua a nos inspirar até hoje, nos lembrando que a verdadeira unidade na igreja vem do Espírito.
Ele nos capacita a viver essa unidade de maneira prática, não só unindo os crentes espiritualmente, mas também os incentivando a agirem juntos, celebrando a diversidade e promovendo a paz. Cada cristão recebe dons do Espírito para edificar a igreja e contribuir para a harmonia no corpo de Cristo. Como seguidores de Jesus, somos chamados a viver unidos, não por nossas semelhanças, mas pela obra do Espírito Santo que nos torna um só corpo. Isso exige esforço e comprometimento da nossa parte. Devemos superar divisões, praticar a reconciliação e vivermos em harmonia, refletindo o amor do Senhor Jesus. A igreja deve ser um reflexo dessa unidade, onde todos, independentemente de suas diferenças, trabalhem juntos para cumprir o propósito de Deus. Essa unidade não é só um ideal, mas uma realidade que precisa ser vivida no dia a dia para a glória de Deus. O Espírito Santo é quem nos une, transformando nossas diferenças em força. Ele é a base da nossa unidade, superando barreiras e criando harmonia entre nós, fazendo parte do corpo de Cristo. Com ele, as divisões deixam de ser obstáculos e se tornam oportunidades para vivermos em verdadeiro amor e união, refletindo assim o caráter do Senhor Jesus em todas as nossas ações diárias.